Bom dia, igreja, graça e paz. Hoje é um dia de muita alegria, o culto de celebração ao Senhor, o culto de Páscoa, um dia de renovo, de exaltação ao nome do nosso Deus, de gratidão, porque nós celebramos o memorial do sacrifício de Jesus, o dia que Ele ressuscitou, e nós celebramos gratos em nosso coração, porque nós fomos salvos pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. E somos gratos, imensamente gratos ao nosso Pai por esse sacrifício, porque através dele nós obtivemos a salvação em Jesus Cristo. E por isso, agora neste momento, nós vamos curvar as nossas cabeças, você aí na sua casa, nós aqui, vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele, entregando a Ele este culto, essa celebração, porque é para Ele tudo isso que nós estamos fazendo. Vamos orar? Pai, nós celebramos o nome do Senhor. Nós exaltamos o nome do Senhor porque sabemos que só Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. O Senhor, ó Pai, é muito bem-vindo nesta celebração, nas nossas vidas, em nossos corações. Nós queremos entregar tudo ao Senhor, as nossas vidas, o nosso culto, o nosso coração, os nossos louvores, porque tudo pertence ao Senhor. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Ó Pai, porque um dia o Senhor se entregou naquela cruz, derramando o Teu sangue para nos salvar. Ó Pai, ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e vivo está. Ó Pai, nós cremos, ó Deus, que também nós ressuscitaremos e com o Senhor reinaremos, ó Deus. E nós ansiamos por este dia que estaremos para sempre com o Senhor. Ó Pai, mas enquanto isso nós estamos aqui, rendendo-Te louvor e rendendo-Te glórias. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício do Senhor. Entregamos nesta manhã o nosso culto a Ti, o nosso louvor, que estes louvores possam alcançar cada mente e coração. Ó Pai, que as pessoas em casa e onde ouvir este culto, ó Deus, elas possam, ó Deus, oferecer as suas vidas e o seu coração ao Senhor. Muito obrigada por tudo, é em nome de Jesus que entregamos a Ti as nossas vidas e os nossos louvores. Amém. Vamos adorar ao Senhor, porque o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus que não ficou lá naquela cruz, mas Ele ressurgiu e Ele venceu aquela morte. Amém? Nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor vive, o Senhor reina. E nós queremos reinar com o Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é um Deus glorioso, um Deus poderoso e grandes coisas faz. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em Seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Dê todo o seu louvor ao Senhor, porque Ele sempre está conosco, Ele sempre está perto. Deus conosco, sempre perto.
Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixa, jamais nos deixa. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Aleluia! O nosso Deus é um Deus poderoso. Nós estávamos condenados. A nós cabia a condenação eterna. Mas Jesus, Ele nos amou tanto que Ele resolveu entregar a sua vida em sacrifício para nos salvar. Foi por amor que Ele entregou a sua vida. E por isso nós queremos louvá-lo, agradecê-lo, engrandecê-lo, porque Ele nos amou. E nós devemos amá-lo e oferecer o nosso melhor, porque quão grande amor Ele demonstrou por nós ali naquela cruz. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e
jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me Eu quero agradecer a Deus por esse tempo de Páscoa, agradecer por esse grupo de pessoas que tem preparado esta apresentação, esta encenação, agradecer a nossa ministra, irmã Clécia Andrade, por ensaiar, por liderar os músicos, liderar essa encenação e aqueles que com ela colaboram para que a Páscoa seja celebrada, a Páscoa bíblica, esse momento de reflexão na palavra do Senhor. E em nome de Jesus, eu quero que você receba agora estas mensagens que são transformadoras para a nossa vida. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos celebrar a Páscoa do Senhor, porque nós podemos relembrar o teu sacrifício, morte na cruz, mas podemos celebrar com muita alegria a ressurreição, porque o Senhor vive, Ele venceu, e com o Senhor, pelo Senhor, para o Senhor, nós venceremos. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por esta peça, por essa encenação. Muito obrigado pela nossa liderança, meu Pai, pelos ensaios, e agora na apresentação, nós pedimos a bênção do Senhor, que estas mensagens cantadas, encenadas, possam, meu Deus amado, constituir a voz do Senhor nos nossos corações, a voz da esperança, a voz da alegria, meu Pai, a voz de que o Senhor vive, de que o Senhor olha por nós, de que o Senhor nos abençoa todos os dias, de que o Senhor nos dá livramentos, o Senhor nos dá alegria de te louvar e te adorar em espírito e em verdade. Muito obrigado pelos teus filhos e filhas que têm contribuído para o sustento da tua obra, com dízimos, com ofertas missionárias. Muito obrigado pelos teus filhos e filhas que têm completado aniversários nesses dias, ó Deus, que o Senhor lhes abençoe com toda sorte de bênçãos materiais e espirituais. Deus Todo-Poderoso, é com muita alegria, Pai, que nós nos apresentamos ao Senhor para te louvar e para te adorar. Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o motivo maior de estarmos aqui, meu Pai. Receba, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração. E nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.
Quem quebra a força de toda treva, de amor tão grande, Deus poderoso, o Rei da glória, que outro igual não há. Quem tem a terra inteira nas mãos, que tudo atende ao seu comando, o Rei da glória, que outro igual não há. A tua graça é tremenda e sem fim. Se pôs em meu lugar, levando a minha cruz, por seu grande amor, se entregou por mim. Oh, por tudo que és, eu canto a ti, Jesus. Em paz transforma a tempestade e faz um órfão a ter família. O Rei da glória, o Rei da glória, quem rege o mundo com mãos tão justas, com sol brilhante é sua face. O Rei da glória, e outro igual não há. A tua graça é tremenda e sem fim. Se pôs em meu lugar, levando a minha cruz, por seu grande amor, se entregou por mim. Oh, por tudo que és, eu canto a ti, Jesus. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. A tua graça é tremenda e sem fim. Se pôs em meu lugar, levando a minha cruz, por seu grande amor, se entregou por mim. Oh, por tudo que és, eu canto a ti, Jesus. Tremendo Deus. Milagres tremendos, e isto é o que estão falando. Estas novas foram se espalhando por toda a Judéia, dizendo que este homem chamado Jesus está fazendo milagres. Estão dizendo que o coxo anda, o cego vê e o morto se levanta da morte. Os israelitas esperavam que Jesus chegasse para ser o seu rei, que através dele seriam libertos das terríveis leis de Roma. Mas Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Jesus veio trazer perdão para nossos pecados
e a promessa de um novo reino no céu. Muitas pessoas procuravam ver o rei Jesus. Como ele veio até Jerusalém, uma multidão se juntou e começaram a bradar: Hosana! Queriam dizer: salva-nos. Nós também o louvamos, dizendo: Hosana! Jesus salva! Seu Rei da glória e luz, eu louvo. Ele deu paz a todos nós e vida. Eu vou me entregar pra adorar. Pois grandes coisas faz seu amor. Na cruz por mim verteu seu sangue. A morte enfim venceu o meu Senhor. Dom, Hosana, vive Ele está. Dom, Hosana, pois ressuscitou. Vem erguer louvor, Hosana. Quem no pecado andou está livre, com seu poder venceu a morte. Se com os anjos eu vou adorar. Dom, Hosana, vive Ele está. Dom, Hosana, pois ressuscitou. Vem erguer louvor, Hosana. Sim, o mesmo que a pedra removeu, sim, o mesmo que vivo hoje está. Meu Cristo, eu clamo o nome teu, que é sem igual. O mesmo que a pedra removeu, sim, o mesmo que vivo hoje está. Meu Cristo, eu clamo o nome teu, que é sem igual. Dom, Hosana, vive Ele está. Dom, Hosana, pois ressuscitou. Vem erguer louvor, Hosana. Dom, Hosana, vive Ele está. Dom, Hosana, pois ressuscitou. Vem erguer louvor, Hosana. Hosana, Jesus salva. Rapidamente mudou para crucifica-o. Tudo isso foi parte do grande plano de Deus, pois o homem foi separado de Deus pelo pecado. O salário do pecado é a morte, mas Deus nos ama tanto que enviou seu Filho para pagar o preço por nós. Jesus deixou seu Pai para vir e levar os pecados e sofrimentos por você e por mim. Ele morreu na cruz por meus pecados. Ele deu a vida para que você pudesse dar a sua vida a Ele.
morreu na cruz e o seu corpo foi colocado numa tumba. Alguns até achavam que este seria o fim da história. Mas 3 dias depois, como ele prometeu, Jesus levantou-se dos mortos. Quando cremos que Jesus morreu por nós, não temos nenhum temor, porque ele vive, sabemos que viveremos com ele para sempre. Na Bíblia, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sei que o Filho de Deus, dentre os mortos ressuscitou. Sei que é um vencedor, que o seu sangue é poder. Amém, amém. Vives tu, pois eu sei que vivo está. Amém, amém. Vou cantar a canção que é sem fim, pois vivo está. Morto estava meu ser, eu andava em pecado e dor. O meu nome ouvi chamar, e a pedra fez rolar. Amém, amém. Vivo estou, pois eu sei que vivo está. Amém, amém. Vou cantar a canção que é sem fim, porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu venci. E o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém, amém. Vivo estou, pois eu sei que vive está. Amém, amém. Vou cantar a canção que é sem fim, pois vive está. Pois vive está. Pois vive está. Jesus chegou como um bebê em Belém, morreu na cruz e ressuscitou. Mas a sua história não termina aí. Mais de 2000 anos e a sua história continua falando do seu amor por nós. Sua história continua falando do seu sacrifício por nós. Ele deu a sua vida para pagar os nossos pecados. E ele prometeu voltar um dia, nos levar para o céu e vivermos com ele para todo sempre. 1 Coríntios 15 nos lembra a dar graças a Deus. Ele nos tem dado vitória sobre a morte. Foi isso que Jesus fez. Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da Glória, que do céu desceu e aqui viveu, porque nos quis salvar.
nesse tempo de Páscoa, em que as pessoas são tão envolvidas com a festa, mesmo em meio à pandemia, a movimentação no comércio e as famílias trocando mensagens, presentes, e a nossa recomendação é que mantenham as recomendações sanitárias, é que mantenham os cuidados sanitários. E queremos meditar na palavra do Senhor nesse tempo a respeito daquilo que a Bíblia diz sobre a Páscoa, porque a Páscoa ela tem o seu lado cultural, o costume social, a tradição e aquilo que a Bíblia diz sobre ela. E nós vamos focar naquilo que a Bíblia diz. Portanto, a Páscoa do Senhor Jesus, porque Ele vive. E o texto base é Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 14 até o versículo 18. Você abra sua Bíblia, acesse a sua Bíblia e acompanhe comigo esta leitura que diz assim: Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Que o Senhor abençoe esta palavra nos nossos corações. O Evangelho, ou os Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, narram a última Páscoa celebrada por Jesus. E os 4 Evangelhos narram o seu sacrifício, o seu sofrimento, a sua morte na cruz e a sua ressurreição. A Páscoa tem a sua origem no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 12. E ela foi dada como um marco perpétuo. Ela marcou a libertação de Israel da escravidão do Egito, depois de cerca de 430 anos no Egito, e muitos desses anos, séculos, como escravos. Jesus celebrou a Páscoa e deu a ela uma característica específica, diferente, dentro da nova dispensação. Aqueles elementos descritos em Êxodo, como ervas amargas, carne assada, não. Agora Jesus usou o vinho e ele usou o pão. No Novo Testamento, a Páscoa constituiu um marco para a nossa libertação do pecado e da morte. Pelo sacrifício de Jesus na cruz, o seu sangue, sendo ele o Cordeiro de Deus, assim João o apresentou no capítulo 1, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os sacrifícios, ou seja, a Páscoa no Antigo Testamento, o sacrifício era repetido diariamente, constantemente. A Páscoa celebrada anualmente. Agora, a Páscoa ganhou uma nova característica. O sacrifício de Jesus é todo suficiente para nos perdoar e salvar. Páscoa, portanto, se constitui um memorial do sacrifício, da morte de Jesus, da sua ressurreição, da sua saída desse mundo e a nossa esperança de perdão dos nossos pecados e salvação eterna em Cristo Jesus. A Páscoa do Senhor Jesus cumpre o propósito do Pai. Ela foi instituída como estatuto para ser celebrada
em toda a história. E a nação de Israel cumpriu esse estatuto. Jesus, quando veio à terra como Deus homem, ele cumpriu a palavra do Senhor. O Antigo Testamento, portanto, é muito relevante porque ele forma a base, como que um pano de fundo para a nova dispensação. Esse tempo de Cristo, essa nova dispensação de Cristo vindo à terra para cumprir o propósito de Deus para nos perdoar e salvar. Jesus cumpriu o propósito do Pai. Nesse momento da história, ele se preparava para o seu sofrimento, para o seu sacrifício e morte na cruz. Portanto, ele diz: desejei ansiosamente comer essa Páscoa convosco. Ou seja, a última Páscoa de Jesus na terra com seus discípulos. Ele como Deus homem. A Páscoa do Senhor Jesus como o memorial do seu sacrifício por nós. Jesus celebrou a Páscoa e assim que terminou, ele saiu para o Monte das Oliveiras. Lucas capítulo 22, versículo 39. O Monte das Oliveiras era um local onde havia um bosque, um jardim chamado Getsêmani, onde Jesus costumava orar, passar noites orando, onde ele levava os seus discípulos para a oração. E nesse lugar, onde também um dos que o traiu, Judas Iscariotes, sabia que ele estaria lá. E levou os soldados até este lugar e ali Jesus foi preso. Lucas 22, 54. Jesus passou por um julgamento cheio de falhas. Foi condenado. Lucas 23, 24 e 25. E Jesus finalmente foi crucificado entre dois malfeitores. Lucas 23, 33. E as pessoas passavam e maneavam a cabeça, dizendo: a tanto salvou, salva-te a ti mesmo. Aqueles que criam em Jesus, alguns dos seus apóstolos estavam acompanhando de longe, outros fugiram diante de uma multidão furiosa que gritou: crucifica-o, crucifica-o. E em meio à condenação, todo aquele movimento estranho, vendo Jesus, aquele homem que até então só havia feito o bem, curado pessoas, ensinado, pregado em nome do Pai, cumprindo o propósito do Pai, agora passando por essa condenação, por esse desprezo, apanhando ali diante dos soldados, sendo jogado para um lado para o outro e levando a cruz da sua condenação. Algo que somente acontecia com os malfeitores. Tanto é que ele foi colocado entre dois deles. Mas Jesus era inocente. Ele passou por tudo isso porque ele foi apontado como o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que seria sacrificado como foi. E com um único sacrifício tornou-se apto, plenamente apto a nos perdoar. O seu sangue precioso derramado na cruz é todo poderoso para nos perdoar e nos salvar. 1 João capítulo 1, versículo 9. Portanto, a Páscoa, Jesus, ele foi morto, Lucas 23, 46, Jesus foi sepultado, versículo 53, e a Páscoa nos traz a memória, o amor de Jesus, ao ponto de se entregar. Ninguém tirou a vida de Jesus, ele se entregou por nós, por amor. Ele amou ao ponto de vir a este mundo, deixar a sua glória e se entregar e sofrer por nós. A Páscoa do Senhor Jesus, como lembrança da sua vitória sobre a morte.
nesse tempo de Páscoa, em que nos lembramos do sacrifício de Jesus, do seu sangue derramado, também é tempo de nos lembrar da sua vitória. Jesus foi sepultado em um túmulo cavado numa rocha. Uma pedra foi colocada na porta daquele túmulo. E esta encenação, este cenário, é uma representatividade daquilo que aconteceu. O túmulo foi fechado e foi selado. Mas ao terceiro dia, o Espírito Santo o ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. E um grupo de mulheres que havia preparado ungüentos, bálsamo, para ungir o corpo de Jesus, elas descansaram no sábado, como era o costume dos judeus, e muito cedinho, no primeiro dia da semana, naquele domingo, elas foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Tamanha foi a surpresa delas, Lucas 24, versículo 6, quando elas ouviram assim: Ele não está aqui, ressuscitou. Esta palavra foi dita por um anjo do Senhor. Elas ouviram esta grande notícia, esta grande novidade. Esse grupo de mulheres foram as primeiras a ouvir a maior notícia da terra. Jesus Cristo vive. Ele venceu a morte. Ele está vivo. É o primeiro ressuscitado. As primícias dos que dormem, diz a palavra do Senhor. Alguns voltaram a viver, a Bíblia fala sobre isso, mas ressuscitado, vivo, e subiu para o céu e retomou a sua glória somente o Senhor Jesus. Porque ele veio de lá, ele aniquilou-se, ele praticou o que no grego é chamado de kenosis, reduziu-se para entrar no mundo, para falar conosco, porque no nosso estado natural não podíamos ver a glória de Deus, mas vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, dentro do que nós temos a capacidade para ver. E ele foi a revelação máxima de Deus à humanidade. E nesse momento, esse anúncio do anjo, em um sepulcro vazio, ele não está aqui, ressuscitou. A maior notícia, a única notícia desta ordem na história humana, e continua sendo esta única notícia, essa notícia, esse evangelho, essa boa nova que aquele grupo de mulheres recebeu, e saíram imediatamente para anunciar aos apóstolos. Jesus Cristo venceu a morte, ele vive. Jesus subiu para o céu, versículo 24, 51. Jesus retomou a sua glória, conforme a sua oração em João capítulo 17. Ele retomou a glória e voltará um dia para levar a sua igreja. E concluindo, a Páscoa bíblica nos traz a memória, comunhão. A Páscoa bíblica nos traz a memória comunhão com Jesus, com seus discípulos, a comunhão que nós podemos usufruir com o Senhor Jesus como discípulos desta geração. O túmulo, a terra, não foi capaz de reter o Senhor Jesus. A Páscoa nos traz a memória a prisão de Jesus, a sua rejeição, o seu julgamento, o seu sacrifício, a sua morte na cruz. Mas se parássemos por aí, estaríamos perdidos.
O apóstolo Paulo, Deus fala pela boca do apóstolo Paulo, se esperamos por Cristo somente nesta vida, ou seja, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas a nossa esperança está na vida, a nossa esperança está na ressurreição. A Páscoa nos traz a memória, ou nos faz lembrar da vitória de Jesus sobre a morte e a garantia que Ele nos deu da vida eterna com Ele na sua glória, porque Ele retomou a sua glória. Celebrar a Páscoa bíblica nos traz a memória que Ele vive, reina e voltará e nos levará para junto dEle. Portanto, Páscoa, esse tempo de Páscoa, embora haja todo o movimento cultural, mesmo que você participe dele com alegria, olhe para a palavra do Senhor e viva esta palavra, viva essa esperança, acredite na bondade e no amor de Jesus, que deu a sua vida por mim e por você. E esse Jesus que está pronto a nos perdoar e salvar. Confesse Jesus como seu Senhor e como seu único e todo suficiente Salvador. E a Páscoa vai deixar de ser apenas uma festa de família, uma festa popular, e será a festa da esperança, a festa da paz, a festa da alegria espiritual, a festa da certeza de que estaremos com Jesus na sua glória para toda a eternidade. E eu quero encerrar a minha palavra orando ao Senhor. Nesse tempo de Páscoa, de reflexão, de alegria, nesses dias, muitas pessoas estão chorando o luto dos seus mortos. Temos recebido notícias todos os dias de alguém ligado às pessoas da igreja, parentes, amigos, têm falecido, vítima da Covid e de outras doenças. É um tempo que esta mensagem bíblica tem poder para nos consolar, para nos confortar. E eu quero orar a Deus de um modo muito especial por você que está sofrendo a dor, por você que está com um parente enfermo, por você que necessita da graça que somente Jesus pode dar. Senhor Deus, eu te agradeço, porque podemos celebrar a Páscoa, porque um dia a tua graça nos alcançou. Tomamos conhecimento da tua palavra, da tua bondade e do teu amor. Deus bendito, que cada discípulo do Senhor desta geração se coloque na oportunidade, Pai, e faça bom uso da oportunidade de falar, de testemunhar do teu amor e para perdoar e para salvar. Nesse tempo de tantas mortes, de tantas lágrimas, de tantas tristezas, ó Deus, que a mensagem da Páscoa seja o alento, seja a esperança para os nossos corações. Aqueles que já foram se encontrar com o Senhor, meu Pai, mas aqueles que estão chorando, aqueles que estão lamentando, que estão tristes, que o Senhor possa secar as suas lágrimas, tomá-los nos seus braços e conceder-lhes todo o consolo que necessitam. Muito obrigado, porque o Senhor mandou o teu Filho amado à terra para nos trazer a esperança e a salvação. Obrigado por esta celebração. Obrigado pelas nossas crianças. Obrigado pela liderança das nossas crianças. Muito obrigado, Pai, por esta festa espiritual e que ela possa refletir na nossa mente todos os dias até a volta do Senhor Jesus. Assim oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém.